Capítulo 23, e nós vamos ver algumas coisas aqui na palavra de Deus. Vamos orar. Esse é um momento que eu gostaria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Eu não sei aquilo que você está passando, eu não sei aquilo que está acontecendo dentro da sua casa, mas eu gostaria de dizer para você que você está na presença de um Deus que é o Deus do impossível. E Ele pode fazer milagres sobre a sua casa, sobre a sua vida. Nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor. Então aproveite esse momento para clamar por você, para que Deus te abençoe, através da palavra, para que você possa receber agora de toda sorte de bênção sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui. Obrigado por tudo aquilo que já aconteceu aqui neste culto, Senhor. Mas nós queremos clamar a Ti para que o Senhor nos abençoe aqui agora neste momento da Tua palavra. Que o Senhor retire de nós tudo aquilo que não é Teu, todo tipo de cansaço, todo pensamento contrário, tudo aquilo que possa roubar aquilo que o Senhor tem para nós, que seja retirado do nosso meio em nome de Jesus. Que nós possamos agora abrir os nossos corações, que nós possamos agora pensar nas coisas do alto. Senhor, derrama sobre nós da Tua paz, a paz que diz lá em Filipenses, a paz que excede todo entendimento, e lá também diz que essa paz ela guarda o nosso coração e protege a nossa mente, Senhor. Então que a Tua paz esteja sobre nós. Senhor, Tu és a pessoa mais importante aqui nesse local, Senhor. Esse local sem a Tua presença, Senhor, vira, Senhor, simplesmente um prédio, mas com a Tua presença aqui, Senhor, é um local, Senhor, onde nós Te adoramos, Senhor, onde muitas coisas acontecem aqui, e nós cremos que o Teu poder está aqui, Senhor, e nós queremos mais de Ti aqui essa noite. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, abençoe as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em 1 Samuel, no capítulo 23, como eu disse. Eu gostaria de ler com você esse texto. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre chamado. O tema dessa mensagem é que você não se esqueça do seu chamado. Irmãos, todos nós temos um chamado. Você de repente pensa assim, mas só tem chamado aquele que ministra a palavra de Deus. Não, Deus te chamou para uma vida nova. Deus te chamou para uma vida abundante. O diabo, ele quer tirar isso de você. A própria palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz assim que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas a palavra de Deus também diz que o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então você tem que viver essa vida em abundância. Você tem que receber aquilo que o Senhor tem para você. O Senhor, Ele tem maravilhas para você. O Senhor, Ele pode fazer muitas coisas sobre a sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. No culto da manhã eu estava compartilhando algo que aconteceu sobre a minha vida essa semana. Essa semana não, acho que semana retrasada, que foi algo maravilhoso. Eu tinha comentado com a Elaine, há uns dias atrás, dizendo para ela, olha, está tão corrido, eu precisava comprar umas camisas, né? E não consigo sair durante o dia para ir lá comprar camisa, por causa de tempo mesmo. E de repente eu estou lá no meu trabalho, na empresa, e o meu telefone toca, a moça da recepção disse assim, olha, tem uma pessoa da sua igreja aqui. Eu falei, nossa, o que a pessoa quer, será? Aí eu falei, só um minutinho, só pede para... Eu estava atendendo, estava numa outra ligação, eu falei, fala para aguardar, e daqui a pouco eu já desço já. Eu desci lá, e o que o irmão tinha para mim? Uma camisa. Tinha um presente na mão dele, ele falou assim, olha, senti no coração, né? Vocês estiveram orando por mim, senti no coração, está aqui um presente, eu tenho uma camisa para você. Mas uma camisa, né? Está vendo como Deus é maravilhoso? Como Deus cuida de detalhes. Irmãos, independente do tamanho das coisas, da sua bênção, esse é o nosso Deus. Ele se preocupa com você, Ele sabe aquilo que você está passando. O importante é a gente não sair dessa presença. A gente cada vez mais está nesse ambiente de milagres, nesse ambiente, nessa atmosfera de poder do Senhor.
Porque esse é o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. E Ele te chamou para coisas grandes. Porque o Senhor, Ele tem bênção para você, para a sua casa, para a sua família. Ele te chamou para ser uma pessoa abençoada. Como eu disse, Ele tem vida e tem vida em abundância para você. Ele, na sua palavra, Ele disse assim que você é mais do que vitorioso. Jesus veio para destruir, frustrar as obras do diabo, para que você receba toda sorte de bênção que Ele tem. Ele tem maravilhas para você, e você tem que viver isso. Ele te chamou para uma vida abençoada. Não pense não, quando nós passamos por dificuldades, que isso é vontade de Deus. Não é, porque Deus tem bênçãos para você. Deus tem cura, tem milagres, tem muitas coisas, e Ele chamou você para viver essa vida de sobrenatural. O nosso Deus é um Deus sobrenatural, não é? E Ele espera que seus filhos vivam de maneira sobrenatural. E você tem que receber e viver isso. E eu gostaria de conversar um pouquinho sobre esse texto aqui de 1 Samuel, que está falando de Davi. A pastora Vilza falou também de Davi no culto da manhã. E eu gostaria de ler esse texto aqui, 1 Samuel 23, a partir do versículo 1. Aqui está falando quando Davi aqui livra a cidade de Keila aqui. Amém? Vamos lá. O que diz lá? 1 Samuel 23, a partir do versículo 1. Diz assim: Foi dito a Davi: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as suas eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor respondeu e disse: Dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Até aqui. Irmãos, para você entender aqui, para você saber esta situação aqui, em que situação Davi está aqui, nós temos que entender que Davi e seus homens, eles estão fugindo de Saul. Saul está fortemente perseguindo Davi. Saul, ele foi levantado rei, mas o que acontece? Saul, diante de algumas situações, aconteceu muitas coisas que Saul fez de errado. Saul desobedeceu a Deus. E se a gente olhar e a gente ver o texto, quando a gente vê aqui o que acontece com Davi no seu passado, Davi foi chamado quando ele ainda cuidava ali de ovelhas, mas ele já tinha uma experiência já de derrotar ali o leão, o urso, de defender as ovelhas do seu pai. E Davi foi ungido como rei muito novinho. Como todos já sabem, ele tinha ali 16 anos, e ele foi chamado muito novinho. E ele foi chamado para ser ungido rei, foi levantado ali, foi ungido como rei por Samuel, e ele voltou para cuidar das ovelhas. Ele não foi para o trono direto. Davi foi ungido rei 3 vezes. Mas ali Davi foi ungido rei, e depois o que acontece? Existia um herói de guerra dos filisteus que chamava Golias, um gigante. E ele afrontava muito Israel. Ele afrontava ali Saul, que era o rei de Israel. E o povo de Israel e Saul tinha medo de Golias. E de repente aparece um menino ali, que pergunta o que está acontecendo, vai ali diante de Saul, se apresenta como aquele que iria vencer o gigante. E o que aconteceu? Ele venceu o gigante. Esse menino tão novinho aqui, ele derrota o gigante. Pensa bem, isso foi uma vitória para o povo de Israel e para Saul. Mas irmãos, a partir desse momento, começou a acontecer algumas coisas. E Davi começou a ter vitória diante dos inimigos dele.
diante dos inimigos de Israel. E Saul começou a se sentir mal com isso. Saul começou a se sentir com dificuldade. E Davi ia ali no poder do Senhor, vencendo essas batalhas. E Saul começava a cada vez mais se preocupar com Davi. Até ponto que chegou um momento que as mulheres cantavam que Saul tinha ferido milhares e Davi feriu 10 milhares. Irmãos, aquilo começou a incomodar Saul. E lá em 1 Samuel 18, 9 diz assim: daquele dia em diante, Saul não via Davi com os bons olhos. Mas o problema não começou aqui, como eu disse. O problema começou lá atrás, com Saul. Quando Saul desobedeceu, quando Saul começou a fazer aquilo que não agradava ao Senhor. E as coisas foram o quê? Piorando, cada vez mais piorando. Se a gente olhar em 1 Samuel 22, Davi mata ali os sacerdotes, e mata todos ali de uma cidade, mata crianças, executou os sacerdotes. Por quê? Porque eles tiveram contato com Davi. Então Saul começa a fazer agora atrocidades, as coisas vão ficando piores. Sabe por quê? Porque quando as coisas estão ruins, quando algo de errado acontece, e nós também estamos sujeitos a fazer algo errado, você também está sujeito a errar. Só que existia uma diferença com Saul aqui. Saul não se arrependeu e não corrigiu, então as coisas foram ficando cada vez mais piores. Nós, quando alguma coisa acontece na nossa vida, de errado, nós temos que arrumar, para que as coisas não fiquem pior. Nós temos, quando existe alguma dificuldade em nós, quando nós pecamos, nós temos que nos arrepender. Quando nós fazemos algo que não agrada ao Senhor, se arrependa. Se alguém fez algo contra você, libere perdão. Porque a palavra de Deus diz assim, que as coisas começam a acontecer no nosso corpo, os nossos ossos se envelhecem se a gente não libera perdão. Então, se aconteceu algo de errado, eu preciso arrumar isso diante de Deus. Como servo de Deus, eu preciso arrumar, porque senão as coisas vão ficando cada vez mais pior. Você lembra o que o Senhor diz para a igreja em Éfeso, na carta à igreja em Éfeso, quando Ele fala ali do amor? Lá em Apocalipse 2, o versículo 4 e 5, o Senhor está dizendo isso para a igreja de Éfeso. Ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, na nossa vida é assim, quando nós erramos, nós precisamos arrumar. Se você fez algo errado contra alguém, se você pecou contra alguém, vai e peça perdão, porque esse arrumar gera bênção sobre a sua vida, para que as coisas não vão voltando e ficando cada vez mais em dificuldade. Mas voltando aqui para o texto de Davi, voltando aqui falando de Davi, os filisteus, eles eram inimigos de Israel. Os filisteus sempre se levantavam contra Israel, contra o Deus de Israel. Mas como eu disse, Davi, ele tinha um chamado. Davi, ele tinha um chamado. E os filisteus, até lá na frente, quando acontecia algo com Davi, os filisteus se levantavam contra. Lá em 2 Samuel 5, 17, diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. O inimigo é assim, quando ele ouve que acontece algo com você, quando você recebe algo, ele vai atrás de você para tentar te prejudicar. E como eu disse aqui, voltando para o texto, Davi, ele foi chamado, foi ungido rei, foi chamado pelo Senhor para combater os filisteus. Ele tinha um chamado.
Nós não podemos nos esquecer do chamado que nós temos, mesmo diante das dificuldades. Eu já preguei nesse texto e já falei algumas coisas maravilhosas aqui que existem na palavra de Deus. Mas hoje eu queria falar sobre isso, sobre o seu chamado. Que você não pode se esquecer do chamado que você tem sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você não pode abandonar isso. E diante dessas coisas aqui, eu gostaria de observar algumas situações que aconteceu aqui nesse texto, nesses versículos que nós lemos aqui, que de atitudes de Davi. Aqui no versículo 1 foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Aqui Davi recebe essa notícia. Aqui chegou a notícia para Davi que Keila estava sendo saqueada, que os filisteus estavam saqueando a eira, estavam tirando ali os alimentos deles, que eles estavam indo contra. Agora eu fico pensando, como essa notícia mexeu com Davi, porque como eu disse, Davi tinha um chamado de combater os filisteus, de defender aqueles que são seus. Ele foi chamado, foi ungido rei. Então agora eu fico pensando, o que passou no seu coração? Essa notícia com certeza mexeu com Davi. Você pode ver que ele tomou uma atitude, ele não deixou ela de lado. E como eu disse, nós não devemos esquecer o nosso chamado. Irmãos, você não pode deixar de lado o seu chamado. Deus te chamou para algo maravilhoso. E você tem que receber toda a palavra que é lançada sobre você. Quando nós liberamos palavra aqui, quando você lê a palavra de Deus, que você vai ser um abençoado, você tem que entender que Deus tem isso para você. Deus está te chamando por uma vida abençoada. Eu não estou dizendo que você não vai ter luta, mas eu estou dizendo para você também tomar posse, que o Senhor disse assim, que você é um vitorioso. Então tome posse disto. Eu fico pensando aqui, a notícia chegou aqui para Davi, que existia um problema. Você já recebeu uma notícia já difícil já na sua vida? Eu já recebi algumas notícias. A notícia difícil às vezes ela chega. E aquilo às vezes mexe com a gente. Eu tenho certeza que isso mexeu com Davi. Ele tinha um chamado, como eu disse. Mas será que nós, quando nós estamos na nossa caminhada, e quando alguém diz assim para você, olha, você precisa se aproximar mais de Deus, será que isso mexe com você? Quando você ouve uma palavra e diz assim, você precisa se posicionar, porque Deus tem algo maravilhoso para você, isso mexe com você? O que mexe com a gente? Será que a palavra de Deus provoca algo em nós? Será que a gente tem amor pelas coisas de Deus? Quando a gente ouve assim, olha, as vidas lá fora estão perdidas, as pessoas estão se drogando, as pessoas estão se prostituindo. Será que isso incomoda a gente, de a gente pensar assim, eu preciso orar por essas pessoas. Deus me chamou para ser bênção. Eu preciso ser um testemunho vivo no meio dessa cidade. Será que isso incomoda você? Ou de repente isso passa e você não se lembra do seu chamado? Que o Senhor te chamou para ganhar almas. Que o Senhor te chamou para falar do amor dEle, para ser um evangelista. De repente o Senhor não te chamou para pregar a palavra aqui, mas de repente o Senhor te chamou para ser um testemunho diante dos seus amigos. Como que a gente se sente? Será que essas coisas mexem com a gente? Será que a gente olha e pensa, olha, eu tenho um chamado. Será que eu me lembro disso todo dia? Irmãos, eu tenho certeza aqui que Davi, com certeza, aqui Davi pensou nas coisas do alto.
Davi disse assim: olha, eu tenho um chamado, eu já venci o Golias, eu fui chamado para combater o inimigo, para defender Israel. Ele olhou para o seu chamado. Eu tenho certeza que ele pensou mais uma vez nas coisas do alto, porque quando ele foi combater Golias, ele foi em nome de quem? Em nome do Senhor. Ele era novinho, com uma funda, o homem Golias era gigante, tinha muita experiência de guerra. Até Saul, quando recebeu ele lá, quando Saul recebeu, quando disseram assim: olha, tem um que quer enfrentar Golias. Davi falou assim: traz ele aqui. A hora que Saul viu ele, Saul disse assim: você é muito moço. Eu fico pensando a cara de Davi quando viu ele e disse assim: é um menino que toca harpa. Com certeza Saul olhou e falou assim: vai morrer. Você não pode ir, Saul disse para ele, mas ele disse que iria. Ele foi, desde aquela época ele pensava nas coisas do alto. Saul quis pôr a armadura dele em Davi, e a armadura dele não servia para ele. Amém? Muitas vezes, eu preguei na rede sobre isso, muitas vezes o mundo quer pôr as coisas deles em nós. E nós vamos em nome do Senhor. O que nós precisamos é do Senhor. Para a vitória e para a batalha nós precisamos do Senhor. O mundo está oferecendo muitas maneiras. O mundo está oferecendo aí fora uma vida nova. O mundo está oferecendo uma nova família. O mundo está oferecendo um novo jeito de viver. Mas a coisa correta, as coisas de Deus, que são as coisas corretas, somente o Senhor tem para nós. As coisas abençoadas, tudo que é boa dádiva, como diz lá em Tiago, vem do alto. Eu tenho certeza aqui que Davi estava o quê? Davi estava pensando nas coisas do alto. Você lembra lá em Colossenses o que diz? Lá em Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: portanto, se fosses ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aonde está o nosso pensamento? Será que nós estamos ligados, pensando nas coisas de Deus, lembrando do nosso chamado, para que o sobrenatural aconteça sobre a nossa vida? Aqui, o pensar aqui, quando diz assim, pensar nas coisas do alto, esse pensar tem ação e conduta de um indivíduo. É a sua ação e conduta. As coisas do alto deveriam inspirar e controlar a vida dos cristãos. Os nossos pés devem estar sobre a terra, mas a nossa mente deve estar no céu. Eu estava lendo um livro que estava estudando sobre isso, que estava dizendo isso. Diz assim: hoje vivemos a inversão desses valores. Muitas vezes queremos um paraíso neste mundo e ajuntar tesouros nesta terra. Estão agarrados às coisas terrenas, por isso não aspiram às coisas do céu. Quando nós dizemos assim, no que nós devemos pensar nas coisas do alto, é uma atitude nossa, é um modo de viver e aplicar isso diante de muitas coisas da nossa vida. Viver buscando e viver dentro de um movimento, dentro de uma atmosfera espiritual de Deus, provando e recebendo todos os milagres que o Senhor tem para nós. Nós devemos pensar e buscar as coisas do alto. Eu sei que o mundo tenta nos colocar muitas coisas, mas diante das ofertas que nós temos das coisas lá de fora, não troque as coisas do alto pelas coisas terrenas. Eu sei que nós temos que descansar, eu sei que é uma bênção a gente estar vivendo, nos alegrando com coisas, desfrutando das coisas boas que existem, mas nós não podemos perder as coisas que o Senhor tem para nós. Outra coisa que eu gostaria de observar aqui, é que Davi, ele consultou ao Senhor.
O versículo 2 aqui diz assim: consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus, e livrarás a Keila. Davi aqui está consultando ao Senhor. Mas quando a gente olha para esse texto aqui, a gente pode pensar assim, né? Parece se tratar de uma ajuda, né? Então parece ser óbvio que ele deveria ir lá ajudar o Senhor. Mas quando a gente consulta o Senhor, quando a gente está buscando ao Senhor, a gente está com intimidade com o Senhor. A gente não está perdendo aquilo que nós temos. Nós não estamos deixando de lado a nossa intimidade com Deus. Porque Deus responde a nossa oração. E Deus diz se é para a gente avançar ou não. Deus nos leva em segurança se a gente caminhar em intimidade com Deus. O consultar a Deus para todas as coisas nos mostra que nós temos uma intimidade com o Pai, para tomar decisões, para abençoar a nossa casa, mesmo diante de uma situação aqui. Porque de repente, você já pensou se Davi descesse e não era para descer naquela hora? Ia acontecer algo errado. Mas Deus disse para ele: pode ir. Você tem consultado ao Senhor mediante as suas decisões, mediante aquilo que você vai fazer? Você tem consultado ao Senhor, de repente, para tomar decisão com a sua família, com os seus filhos? Você que é solteiro, de repente, olha, será que eu devo avançar aqui? Será que aquela é a pessoa certa? Eu sei que é você que vai fazer a escolha, mas você tem colocado isso diante de Deus? Quando você precisa de algo, você tem buscado em Deus? Quando você precisa de um milagre, você tem buscado em Deus? Quando você vê que tem uma enfermidade dentro da sua casa, você tem buscado em Deus? Você tem clamado ao Senhor, aquele que pode todas as coisas? Davi aqui, ele não perdeu essa intimidade. Como eu disse, ele entendeu que ele tinha um chamado. E diante desse chamado, quem tinha chamado ele era o Senhor. Então eu vou perguntar para quem? Para o Senhor. Eu vou viver a todo tempo com intimidade, consultando ao Senhor, perguntando o que o Senhor tem para nós. Não esqueça do seu chamado. Não deixe de lado o seu chamado. Outra coisa que eu gostaria de observar com você aqui também, outro versículo, é o versículo 3. Hora que Davi estava ali consultando ao Senhor, provavelmente os seus homens estavam ali perto. E agora existe algo aqui que gerou um problema. Porque o versículo 3 diz assim: porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Os homens estavam com medo, e eles mostraram o tamanho do medo. Eles disseram assim: olha, nós temos medo aqui em Judá, quanto mais a gente ir lá contra os filisteus. E você não pode esquecer que esses homens aqui, eram aqueles homens que estavam na caverna junto com Davi. Eram os homens amargurados, endividados. Davi não tinha um exército de elite, não. E aí eu penso bem, você já pensou aqui, como no versículo anterior que nós lemos, Davi foi consultar ao Senhor e o Senhor disse assim: pode descer. Você imagina aqueles homens estando perto ali, e Davi, não, então é para descer então, né? Consultaram ali no Urim Tumim, naqueles que eles tinham naquela época ali, e o que acontece? É para descer. Eu imagino os homens pensando: misericórdia, nós estamos com medo aqui, nós vamos descer para uma batalha agora com os filisteus. Você pensa bem que o que eles olharam aqui, né? Esses homens sentiram um temor dentro deles.
Esses homens olharam e falaram assim: pelo nosso poder, eles fizeram uma análise daquilo que eles podiam. Eles fizeram uma análise da competência deles ali, da sua força. E disseram assim: olha, nós temos medo aqui. Você imagina lá contra os filisteus, não dá. Mas eles fizeram uma análise mediante o quê? Mediante os seus olhos naturais, não pensando nas coisas do alto. Não buscando as coisas do alto. E Davi tinha consultado quem? O Senhor. A direção era do Senhor, pode ir. Às vezes nós olhamos e o problema ele é maior do que nós pensamos. Às vezes nós olhamos e estamos vendo que não conseguimos. Mas isso não quer dizer que é o final para nós, irmãos. Isso não quer dizer que você não vai conquistar, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Você pode dizer assim: o meu Deus é o Deus do impossível? Tome posse dessas palavras. Quando começar a vir o desânimo sobre você, você declara: o meu Deus é o Deus do impossível, porque eu penso nas coisas do alto. Eu busco as coisas do alto. E do alto que vem o meu socorro, a palavra de Deus diz isso. Você entende isso? E foi com esse exército que Davi foi. Amém? Vamos observar também o versículo 4 aqui. No versículo 4, diz assim: então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas suas mãos. Davi aqui consultou novamente. Eu fico pensando, se fosse comigo, eu acho que essa segunda vez eu ia para Davi e ia falar assim: os homens não querem ir, dá uma olhada. Eles não querem ir para a batalha. E dá uma olhada, eles estão com medo. Eles não são as pessoas corretas. Mas quem sabe o que é correto ou não é o Senhor, irmãos. Quem sabe o que pode e o que não pode é o Senhor. A nossa base tem que ser na palavra de Deus. Davi aqui ele consultou novamente. Quando ele viu essa dúvida, ele voltou no Senhor. Muitas vezes nós olhamos e a situação, o problema é real. E nós vamos para onde? Vamos para o Senhor. Mas de novo, sim. Como eu disse, é um momento de intimidade. Quanto mais você buscar o Senhor, mais seguro você vai estar. Quanto mais você estiver na presença do Senhor, mais seguro você está. Ele foi levado a consultar o Senhor novamente, diante de uma dificuldade. Nós temos que entender que as coisas, as dificuldades existem, são reais. Mas quando diante de uma dificuldade, você é levado para onde? Para buscar a sua defesa natural? Você é levado para onde? Para resolver o seu problema com as suas forças? Para fazer a sua justiça? Não, nós temos que ser levados cada vez mais para diante de Deus e não ser levados para longe do Senhor. Porque se a gente cada vez mais for levado para diante do Senhor, nós vamos ter a resposta correta. E com a resposta correta, nós podemos fazer muitas coisas. Com a resposta de Deus e com a direção de Deus, você vai longe, irmão. Você tem que entender e tomar posse disso sobre a sua vida. Com a direção correta e com a palavra de Deus, você vai para o impossível. Você vai para o ambiente de sobrenatural. Você vai alcançar novas pessoas. A palavra de Deus diz assim, que a gente tem que entender que nós fomos chamados para ganhar vida, então eu tenho que praticar a palavra de Deus e ganhar vida. De repente, se você for cada vez mais para a presença do Senhor, aquela pessoa que você está orando, aquela pessoa que você está clamando, para que o Senhor toque na vida dela, abençoe a vida dela, seja com uma cura, ou para que ela se aproxime de Deus, isso vai acontecer. Porque o nosso Deus é poderoso.
Ele é poderoso para fazer isso. O que nós não podemos é deixar a gente ser levados pelas coisas deste mundo, que nos afastam da fé. Você tem que cada vez mais caminhar por fé, com isso vai aumentando a sua fé. Olha o problema que eles passaram aqui. Esses homens não podiam ir, esses homens disseram, olha, a gente tem medo, mas nós vamos ver aqui no próximo versículo aqui, que Davi foi. Para onde eu estou sendo levado? A palavra de Deus, ela sempre me leva para lugar cada vez mais próximo do Senhor. Se existe algo que está me afastando do Senhor, isso está errado. Se eu estou sendo levado para longe do Senhor, eu preciso analisar, fazer uma autoanálise na minha vida e verificar o que está acontecendo. Isso está errado. Se eu não consigo ler a palavra de Deus e de repente eu não consigo mais ler a palavra, existe algo de errado. Se você tem sentimentos de medo, sentimentos que você só sente sentimento, como a pastora Vilza disse de manhã, no momento da ministração, se você sente só vontade de chorar, tem algo errado. Você está indo para longe da palavra de Deus. Se existe algo que está perturbando você, está tirando sua paz, está errado, porque Deus tem uma paz que excede todo entendimento para você, como diz lá em Filipenses 4. Eu preciso agora fazer uma análise da minha vida e verificar se existe o que está me levando para longe. Porque na presença do Senhor, por mais que vai acontecer lutas, mas eu vou receber a vitória em nome de Jesus. Você entende isso? Eu preciso viver isso. E para a gente poder finalizar, que nós vamos orar aqui, irmãos, no versículo 5 a gente vê Davi partindo ali. E ele vai com esses homens. Ele vai com esses homens. Ele vai com aquilo que ele tinha. Então está na hora de você ir, de repente você acha que aquilo que você tem é pouco, ou que com aquilo que você tem, olha, nas minhas finanças, com aquilo que eu tenho não dá para fazer nada. Vá mesmo assim, porque os milagres vão acontecer. De repente você olha e vê a dificuldade, olha, como que eu vou acontecer? A pessoa que eu estou orando, você nem imagina, essa pessoa é muito difícil, essa pessoa, ela não quer se aproximar de Deus. Isso é impossível, mas vá. Mesmo que essas palavras já foram declaradas, vá, quebre essas palavras, porque Deus vai fazer o impossível sobre a sua vida. Como eu disse aqui, Davi foi com seus homens até Keila, e pelejou ali contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre, porque ele não deixou o chamado dele de lado. Não deixe o seu chamado de lado, que os milagres vão acontecer sobre a sua vida. Você crê nisso? Pode fechar a palavra de Deus, nós vamos orar, amém? Você crê que quando nós estamos avançando, quando nós estamos fazendo aquilo que o Senhor disse para a gente fazer, que os milagres acontecem sobre a nossa vida? Você pode ver o que aconteceu aqui com Davi. Ele foi, existia uma dificuldade, os homens não eram os melhores, ele foi com aquilo que ele tinha, mas irmãos, ele nunca deixou de lado o seu chamado. Davi lá na frente teve um problema com a mulher de Urias. Foi um momento que ele não consultou a Deus. Foi um momento que ele não buscou a Deus. Ele começou a tomar atitudes dele. Ele foi tomando decisões dele, não do Senhor. Aí foi onde o problema aconteceu na vida dele. Mas aqui ele foi levado, ele foi para uma batalha, ele foi com os seus homens, mas ele foi com o Senhor. Nós
temos que entender que quando nós vamos diante de uma dificuldade, na nossa vida, no nosso caminhar, nós temos que ir com o Senhor a todo tempo. O cristianismo não é algo que eu venho aqui na igreja, vou viver isso e vou embora e não vou viver lá fora. Eu vou viver a todo tempo. O cristianismo eu vou viver no meu trabalho. O cristianismo eu vou viver na minha escola. O cristianismo eu vou viver na minha casa. O cristianismo eu vou viver a todo tempo. Eu sou cristão. E eu vou amadurecendo no meu viver. Eu não posso ir deixando de lado o meu chamado. O meu chamado ele tem que estar vivo. A gente leu aqui um pedacinho da carta que o Senhor entregou aqui para a igreja em Éfeso, que tinha abandonado o primeiro amor. E o Senhor diz ali naquela carta: olha, eu tenho contra vocês uma coisa, que vocês deixaram o primeiro amor. Vejam onde vocês caíram, se arrepende e volta às boas práticas. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. O Senhor tem refrigério para nós. Independente daquilo que você já fez, o Senhor te recebe de braços abertos. Porque Ele quer os seus filhos juntos com Ele. Ele quer os seus filhos consultando Ele a todo tempo. Muitas vezes a gente tem um exemplo de pai, onde de repente você chegou diante do seu pai, e quando você ia perguntar algo, o seu pai dizia assim: eu já falei. Mas nós servimos a um Deus que Ele tem prazer em ouvir você, em dizer assim: pode falar de novo. Eu amo, o nosso Deus Ele ama quando você está na presença dEle. O nosso Deus Ele ama. E nós temos que entender que quando a gente se aproxima do Senhor, as coisas vão acontecer, como eu disse aqui. A vitória vai vir. Então eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Nós vamos orar agora. Depois nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez, se a banda já quiser vir aqui para frente, amém? Mas eu queria orar com você. Irmãos, o que aconteceu ali, o que aconteceu com Davi, essa vitória, sem ter condição para essa vitória, isso é o sobrenatural de Deus, isso é o que Deus tem para nós. O nosso Deus, Ele curou muitas pessoas. Jesus curou muitas pessoas. E Ele disse assim para a gente fazer essa obra, para a gente estar orando pelas pessoas. E aí a gente vê os milagres acontecendo. A gente vê as pessoas mudando de vida. Nós olhamos para a palavra e vemos Saulo, aquele que combatia o cristianismo, se tornando o maior pregador da palavra de Deus. Encerrando a sua vida, preocupado com a palavra de Deus, preocupado com o amor, estando preso, influenciando pessoas a irem para o cristianismo. Você pode pensar, como isso? Sabe como isso? Pensando e buscando as coisas do alto, trazendo os valores do alto, não abandonando o seu chamado. Paulo disse assim que os títulos que ele tinha do passado, aquilo tinha virado refúgio, por causa do amor de Cristo. Não esqueça do seu chamado. O nosso Deus, Ele tem coisas maravilhosas para nós. Não abandone o seu chamado para você poder estar vivendo a todo tempo esses milagres sobre a sua vida, vivendo essa libertação, vivendo cura sobre a sua casa, milagres
financeiros, milagres espirituais, vivendo a alegria do Senhor. A palavra de Deus diz assim, para a gente se alegrar, para a gente viver em um contentamento. Quantas vezes nós conversamos com as pessoas e as pessoas estão tristes, estão com um fardo, levando um jugo que não é delas. E o Senhor Jesus disse assim que o jugo dele é suave e leve. O Senhor quer tirar o peso que está sobre você, quer tirar a tristeza, Ele quer que você vá em vitória, e independente de como você está, independente daquilo que você tem, como eu disse, a vitória de Davi veio aqui, e os homens não tinham capacidade. E eu gostaria de orar com você, gostaria que você que está precisando de um renovo, que você que está precisando de um milagre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre alguém da sua família, que você viesse até aqui à frente. Pode vir aqui. Eu gostaria de orar por você, de declarar palavras sobre a sua vida. Você que se sentiu fraco, você que se sentiu de repente, olhou e pensou assim, olha, essas coisas nunca vão acontecer na minha vida, eu nunca vou viver isso. Nós vamos declarar aqui que essas palavras estão quebradas, e que você vai viver os milagres do Senhor sobre a sua vida. Não é pela sua força, não é pela minha força, é pelo poder de Deus. Você crê nisso? Que é pelo poder de Deus? Vamos orar. Eu gostaria de orar junto com você agora, e gostaria que a igreja estendesse suas mãos aqui para frente. Nós vamos orar por eles, nós vamos orar por essas pessoas, e se você quiser vir para frente, ainda pode vir, amém? Vamos orar, e depois nós vamos voltar para o nosso lugar, e vamos louvar ao Senhor, porque no meio da adoração muitas coisas acontecem, amém? Vamos orar, igreja, estenda suas mãos aqui para frente. Pai, eu clamo a Ti agora em nome de Jesus, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, por esses Teus filhos, essas Suas filhas que estão aqui à frente, Senhor. O Senhor é aquele que pode, Senhor, todas as coisas. O Senhor é o Deus do impossível, Senhor. Pai, eu não tenho nada para eles. Eu não posso, Senhor, fazer nada, mas eu tenho aquilo que o Senhor me deu. Então, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os Teus filhos aqui, Senhor. Nós quebramos, desligamos e tornamos sem efeito toda a palavra contrária que foi declarada sobre a vida dos Teus filhos aqui, Senhor. Toda a palavra contrária, até mesmo as palavras que tenham saído da boca deles, nós quebramos, desligamos e tornamos sem efeito em nome de Jesus. Senhor, aquele que está triste, eu clamo a Ti agora, para que o Senhor coloque as Suas mãos sobre ele, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que essa tristeza caia por terra, que essa tristeza seja retirada, Senhor, e que eles possam se regozijar na Tua palavra, que eles possam se alegrar, Senhor, em Ti, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas, Senhor. Que o Senhor derrame uma unção, Senhor, sobre a vida deles, Pai, de contentamento, de alegria, Senhor, em nome de Jesus. E se existir alguém aqui no nosso meio que está enfermo, que em nome de Jesus, que qualquer tipo de enfermidade, nós damos ordem agora, para que essas enfermidades saiam, em nome de Jesus. Pai, que em nome de Jesus, qualquer coisa que está anormal, os pastores, os presbíteros, os diáconos, se quiser ir tocando nas pessoas, pode ir tocando, amém? Pode ir tocando e profetizando palavras de bênção sobre a vida deles. Não precisa ficar orando, a não ser que você sinta isso, mas vamos tocando nas pessoas e orando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos cura, Senhor, sobre todas as coisas, qualquer tipo de anomalia que esteja nos corpos aqui, Pai, em nome de Jesus, que isso saia, que essas pessoas tenham seus corpos restaurados pelo poder do nome de Jesus, que essas pessoas, Senhor, possam ser abençoadas, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que não tem esperança, o Senhor traga de volta, Senhor. Aquele que está abatido, seja, Senhor, em nome de Jesus, fortalecido pelo Teu poder, pela Tua unção, Senhor. Que esses irmãos, Senhor, possam receber agora do alto, Senhor, as Tuas maravilhas.
Declaramos aqui toda sorte de bênção. Declaramos famílias restauradas. Declaramos aqui em nome de Jesus, aquele, Senhor, as pessoas que nós clamamos, que estão longe de Ti, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando esse, Senhor. Aqueles que têm aqui, Senhor, um familiar enfermo, lá na sua casa, Espírito Santo de Deus, que o Senhor os toque, que o Senhor esteja curando agora, Senhor. Cura em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos o Teu poder, a Tua paz, que eles recebam de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém? Nós declaramos isso em nome de Jesus, que a bênção que você veio buscar aqui, que você alcance em nome de Jesus, que você receba pelo poder do Pai, pelo poder do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Amém! Glória a Deus! Amém! Pode voltar para o seu lugar e eu convido você a louvar, a adorar ao Senhor, amém? Para a gente poder encerrar em nome de Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Este ambiente,
louvamos a Ti, Senhor. Aleluia. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Senhor, nós esperamos em Ti, a nossa esperança está em Ti, Senhor. E nós sabemos que o Senhor jamais nos deixará, o Senhor jamais nos abandonará, Senhor. E aleluia, Senhor, um dia estaremos contigo, Senhor. Um dia, Senhor, em nome de Jesus, nós estaremos juntos contigo, Senhor. Nós ansiamos por isso, Senhor. E nós, Senhor, declaramos que Tu és santo, 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 santo Tu és, Senhor. Nós sempre Te adoraremos, Senhor. E nós entendemos que no meio da adoração, muitas coisas acontecem, Senhor. Então, obrigado pelos milagres que aconteceram, Senhor. Obrigado pelas restaurações, Senhor. Que os Teus filhos possam testemunhar tudo aquilo que tem acontecido com a vida deles, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bendito. Que o Senhor agora nos guarde, nos leve para nossas casas debaixo do Teu poder. E eu profetizo aqui agora sobre a vida dos nossos irmãos. Uma família, uma semana abençoada. Uma semana cheia do Teu poder. Cheio da Tua prosperidade. Cheio do Teu mover, Senhor. Vivendo e se alegrando a cada dia mais contigo, Senhor. É o que nós clamamos, Senhor, e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Diga uma palavra de bênção ao Senhor. Glorifique ao Senhor com a sua boca. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma semana abençoada, vitoriosa, através do poder do nome de Jesus, amém? Que você dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, não esqueça do seu chamado, amém? Glória a Deus. E também, irmãos, não se esqueça do carnezinho que tem lá fora, se você desejar participar da campanha. E só mais um recado, irmãos, amém? Semana que vem é culto de Santa Ceia. Esteja junto conosco. Eu sei que hoje estava bastante calor aqui dentro, né? Estava muito calor. Nós estamos com alguns problemas em alguns ar-condicionado, amém? Alguns aparelhos aqui de ar-condicionado. Mas semana que vem, nesses buracos aqui, vai estar instalados os climatizadores. Então vai estar, amém? Um ambiente muito diferente aqui. Então venha, participe conosco em nome de Jesus. Amém? Vá na bênção.